Fala meus guri, anime novo no canal. Essa daqui é uma obrinha chinesa que na verdade só iria sair na temporada de abril, mas por algum motivo saiu o primeiro episódio. E como eu já tava querendo trazer esse anime aqui, então por que não fazer agora, né? O nome vai estar aí na descrição do vídeo e talvez passando na telinha também. Sem mais enrolação, bora pro vídeo, chama! E o anime começa em uma vila remota no meio das montanhas. Um grupo de pessoas estava fazendo mineração dentro de uma mina, quando de repente um grande terremoto começou. Todo mundo começou a correr em direção à saída, mas uma garota foi na direção oposta. A vila começou a desmoronar e a parede do túnel começou a ceder. Um homem com a bolsa cheia de dinheiro acabou ficando preso após ser atingido por uma viga. O trouxa que estava ao lado dele, em vez de ajudar, tentou roubar a bolsa de dinheiro, mas o velho não deixou. O ladrão ficou irritado, pegou uma pá e tentou cortar a cabeça dele. A pancada veio e o sangue voou. Mas, de repente, algo estranho aconteceu. Aquele homem começou a pegar fogo bem na frente da garota. Antes de virar carvão vegetal, ele chamou aquela menina de bruxa. Depois disso, a cena corta para uma execução pública. Obviamente, aquela garota vai ser morta por ser considerada uma bruxa. O local tava cheio de gente, tava todo mundo tacando pedra na coitada. Enquanto isso, ali atrás havia alguns trouxas bebendo e dando risada de tudo aquilo. O gordinho com cirrose fala que o rei tava demorando demais. Com certeza ele deve estar muito ocupado e não tem tempo pra dar sentença àquela garota. Todavia ele pergunta pra um tal de Carter se sua alteza pelo menos vai sair da cama hoje, mas ele não respondeu nada. É dito que aquela é uma cidade fronticeira, remota e com pouca população. Além disso, havia uma bruxa arrumando um baita problemão. Então, provavelmente, a sua alteza não vai querer ficar muito tempo naquele fim de mundo. A cena corta pra um velho andando, farmando aura. Ele tava procurando a sua alteza e, aliás, o nome do velho aí é Barov. A empregada fala que ele tava dormindo e mesmo assim o velho entrou e ela saiu desconfiada. E tem coisa. Obviamente, ela havia matado o rei envenenado. Só que, de repente, ele simplesmente abriu os olhos. O velho então fala que tava na hora da execução da bruxa e tava todo mundo esperando a ordem dele. Mas o moleque tava confuso. Como assim execução e como assim bruxa? Será que eu tô sonhando? Mas isso daqui parece muito real. Ele tentou falar com o velho, mas tava com uma forte dor na cabeça. Só que de repente ele conseguiu lembrar o nome dele, que é Barov. Nosso garoto tentou se levantar, mas acabou caindo de novo, tá com as pernas fracas. Por enquanto, ele vai somente observar toda aquela situação. Mas ele notou o copo de prata caído no chão e logo notou que havia sido envenenado. Enquanto isso, no lado de fora, tava todo mundo esperando a chegada da nossa alteza. Opa, na verdade ele não é rei não, é príncipe. O povo tava gritando, mandando aquela menina ser enforcada, mas ele mandou todo mundo fazer silêncio. Por um momento, ele fixou os olhos naquela mulher e ficou se perguntando se ela realmente era uma bruxa. O velho maldito mandou ele dar logo a ordem da sentença. Ele pergunta se aquela dali é a bruxa que ele tava falando e o velho responde que sim. Na hora, ele começou a ligar os pontos. Caça às bruxas, cidade fedorenta e roupa medieval. Mas isso aqui é meio impossível. Então ele responde que tava cansado e mandou mandar todo mundo embora. O soldado fala que isso daí só pode ser uma piada. No momento que uma bruxa é encontrada, ela deve ser executada imediatamente. Nosso garoto lembra que o nome desse daí é Lannis, chefe dos cavaleiros. O Protinha pergunta se ele tava com medinho. Afinal, seria muito melhor se mais bruxas aparecessem e assim capturava todo mundo de uma única vez e foi embora. Aquela empregada tava na multidão e de repente saiu correndo. A cena corta pra um tempo depois. Nosso garoto tava dentro de uma carroça junto daquela mulher. Ele observava o povo, que não parecia nada feliz com a presença dele. Roupa suja, cidade na lama, enquanto ele vestia atrás de linho fio fino. A cena corta pro seu castelo. Ele entrou no seu quarto e deu com a cara na porta. Um príncipe pouco confiável, um território patético, uma sociedade bárbara e primitiva. Basicamente, uma era sombria totalmente ignorante, onde ocorre uma batalha contínua pelo trono. Ele se pergunta o que deveria fazer naquele mundo caótico. Nosso garoto se olhou no espelho e viu que era bonitão. Então, já que ele tava naquele mundo, deve aproveitar ao máximo. Não que tenha alguma coisa pra aproveitar nesse fim de mundo. Então, a partir daquele momento, ele vai se tornar o Roland Wimbledon. Alguma coisa assim, eu não sei falar não. Tempo depois, ele tava enchendo um bucho, quando de repente, aquele velho apareceu perguntando se ele havia lhe chamado. Nosso garoto responde que sim, mandou ele se sentar. O velho foi logo perguntando porque ele não mandou fazer a execução ainda ontem. Aquele assunto era extremamente importante e não poderia simplesmente ser adiado. Além disso, os guardas haviam avistado alguma suspeita de bruxaria na floresta. E eles encontraram aquela moeda ali. Basicamente, o emblema da Associação das Bruxas. O Protinha pergunta o que é que ele quer dizer com isso. É dito que antes delas se formarem, as bruxas agiam sozinhas. Mas agora, com a associação, é tudo completamente diferente. Elas agem em conjunto procurando uma tal de montanha sagrada. Existe um rumor que só pode encontrar a verdadeira paz indo até essa montanha. Por esse motivo, a associação atrai outras pessoas para se tornarem bruxas. Parece até que vários bebês do sexo feminino sumiram no Porto de Águas Claras no ano passado. E aparentemente a associação tava por trás disso tudo. Nosso garoto pergunta se o velho aí morrendo tava com medo da associação tentar resgatar aquela bruxa. E obviamente é isso daí mesmo, afinal essa gente aí rouba até bebê. E é por esse motivo que ele deve executar essa bruxa o mais rápido possível. Afinal seria um baita problemão caso ela traísse suas companheiras até ali.
Quando alguém se torna uma bruxa, ganha um poder extremamente assustador. Até cavaleiros têm dificuldade de enfrentar uma única bruxa, imagine um monte. Nosso garoto pergunta que tipo de poder seria esse e como eles conseguiram capturar aquela bruxa. Ele revela que alguns dias atrás a mina na encosta norte acabou desabando, e como ela usou bruxaria, acabou revelando a sua identidade. Ele pergunta que tipo de bruxaria, e o velho responde que ela criou fogo do inferno queimando um homem até a morte. Ele derreteu como se fosse uma vela, coitado. A cabeça e grande parte do corpo ficou espalhada pelo chão, que nojo. Nosso garoto do nada pediu pra ver essa bruxa aí, deve ser maluco. O velho tentou impedir, mas ele pergunta do porquê morte por enforcamento. Afinal, queimar na fogueira seria a forma mais habitual de executar uma bruxa. O velho responde que ele tem razão, mas ela não tem medo do fogo. Tempo depois, no calabouço, o Lani estava tentando fazer ele desistir dessa ideia maluca. Mesmo ela estando presa na pedra, ainda é uma bruxa malvada e muito perigosa. Mas nosso garoto responde que caso ele não encare o mal, nunca vai conseguir derrotá-lo. Eles entraram e tava todo mundo desconfiado, mas nosso garoto ficou impressionado. Olhos azuis e cabelo longo. Ele pergunta qual é o nome dela e ela se apresentou como Ana. Sendo assim, ele pergunta o que foi que havia acontecido. E é bom ela falar com muito detalhe. Então ela responde que seu pai era um minerador e quando a mina desabou, ele estava trabalhando. Ela correu imediatamente para ajudá-lo, mas devido ao terremoto, ele acabou se machucando na perna. Havia outro minerador junto com ele e tentou roubar o pouco de moeda que ele tinha. É dito que aquela era toda a sua economia de uma vida inteira de seu pai. O velho tentou lutar com toda a sua força e quando ela chegou, aquele cara estava tentando matá-lo usando uma picareta. Tudo que ela conseguiu fazer foi matá-lo antes que ele pudesse matar o seu pai. Nosso garoto pergunta como foi que ela foi capturada e ela responde que alguém havia denunciado ela. O velho responde que foi o próprio pai. Ele fez isso pela recompensa. Quem descobre e denuncia uma bruxa recebe 25 moedas de ouro real. Pra alguém com a perna quebrada, seria mais do que o suficiente pra viver a vida inteira tranquilamente. O Protinha fala que ele é um homem adulto e como foi que ela conseguiu matá-lo? A coitada responde que foi usando a chama do diabo, Deus é maior. Nosso garoto pediu pra ela mostrar, mas ela responde que o curioso morreu tentando curiar. Sendo assim, ele fala que caso ela realmente fosse um demônio, quem deveria morrer seria o pai dela. A coitada começou a chorar, então ele se aproximou e disse que ela era uma garota digna de pena. Ou talvez um demônio com habilidade de atuação. Ele pediu pra ver e arrancou o colar do pescoço dela. Na hora, todo mundo ficou em pânico, tirou ele de perto da garota que começou a pegar fogo. A sala inteira ficou em chamas, mas o fogo estava totalmente controlado. As correntes caíram e ela começou a andar livremente pela sala. Em um piscar de olhos, aquela chama foi completamente apagada. Ela pergunta se aquilo havia matado a sua curiosidade. Caso tenha matado, ela já pode morrer em paz. Ele foi lá, colocou a roupinha nela porque havia sido queimado pelas chamas e disse que nada disso, ela não vai morrer hoje não. Na verdade, ele vai contratar ela pra fazer alguma coisa que eu não sei o que é, porque acabou o episódio. O episódio começa explicando um pouco sobre a termodinâmica. Um corpo frio nunca consegue passar calor para um corpo quente, e é impossível extrair calor de uma única fonte de trabalho. Em outro caso, isso aumenta a reação térmica para algo simplesmente irreversível. Mas fugir desse fardo acaba criando algo do absoluto nada. Ou seja, o Protinha chegou à conclusão que os poderes da bruxa são bem convenientes. Alguém bateu na porta e ele mandou entrar. Era o velho Barov que havia acabado de fazer o que nosso garoto havia mandado. A bruxa havia sido enforcada ao meio-dia em ponto. Óbvio que não era a bruxa que ele havia contratado no episódio passado, mas sim um prisioneiro que morreu no lugar dela, coitado. O Protinha fala que ele fez um excelente trabalho, mas agora ele vai querer um relatório completo e resumido envolvendo o comércio da cidade fronteiriça, impostos, despesas fixas dos últimos anos. Deixa eu ver. Que tal também as unidades produtivas da cidade? É uma boa, não é? Principalmente as como siderúrgica, tértil e serênica. O Protinha quer tudo isso em um relatório bastante detalhado. Aliás, ele deve acrescentar também a distribuição da população. Mas o velho ficou intrigado. Ele pergunta por que o Protinha estava querendo isso agora. Mas ele mandou ele não se preocupar e somente entregar tudo que ele havia mandado. Sendo assim, ele diz entender. Mas pergunta se ele finalmente havia decidido levar o decreto real a sério. Ele se levantou, deu uma olhada no mapa. É dito que Gerald comanda a fortaleza militar do Vento Frio. Timóteo supervisiona o centro econômico de Velância. Gácia ficou com o porto de Águas Claras. Atile ficou com o centro cultural da cidade prateada. Enquanto nosso garoto foi banido pra essa cidade isolada no meio do nada, coitado. Ele pergunta pro Barov se naquela circunstância ele teria alguma chance de ganhar. O velho ficou meio receoso, mas responde que sim. Obviamente, cada domínio tem seu ponto forte e seu ponto fraco. Mas se for comparar isso tudo, é quase impossível conseguir alguma coisa naquela cidade fronteiriça. Sem falar que se for considerado o desempenho até semana passada, é completamente impossível que ele consiga alguma vantagem. Nosso garoto responde que ele tá absolutamente certo. E é por esse motivo que ele precisa encontrar uma maneira de surpreender o seu pai. Então, velho, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem realmente governa esse reino? Ele responde que é a Casa Real Forte Cinza, os chamados Weebladdles. Nosso garoto responde que isso não passa de uma ilusão. Os verdadeiros governantes daquele reino não estavam no Forte Cinza, mas sim na cidade de Santa Hermes.
regimes. Se apenas os coroados pelos papas são considerados reis, então esse regime secular não passa de um fantoche teocrático. Ou seja, não importa o quão próspero vai ser o governo dos seus irmãos, eles vão pertencer exclusivamente à igreja. Então, se nosso garoto conseguir criar um reino que não esteja diretamente ligado à igreja, esse trono certamente vai ser seu. O Barov fala que isso daí é impossível. O poder da igreja estava incrivelmente enraizado. Sem falar que conta com o apoio de todo o povo. Naquela situação, o que eles vão poder fazer? O príncipe Holland responde que o apoio da igreja tem origem das suas mentiras. Ou seja, caso ele consiga provar que a igreja estava mentindo, eles não vão ter mais suporte. Um exemplo disso tudo são as bruxas, que na verdade não são encarnação do diabo. O velho pergunta, então, se foi por causa disso que ele salvou aquela bruxa. Nosso garoto responde que o velho aí já é ministro das finanças há mais de 20 anos. Então, se ele ganhar o decreto real, e talvez ele consiga ir até mais longe, tipo a mão direita do rei. Por esse motivo, ele não deve questionar suas decisões. Tempo depois, o velho saiu e o cavaleiro aqui, que eu esqueci o nome, tentou falar com ele. Havia algo muito estranho na história daquela bruxa. Se Hermé descobrir, eles estavam completamente ferrados. Mas o velho ignorou e seguiu andando. A cena corta pra Ana, que tava tomando um ar e um pouco pensativa. Mais cedo, Barov havia ido falar com ela sobre um acordo igualitário com o príncipe. Sem falar que ela iria receber uma moeda de ouro real por mês. Mas ela pensa que isso daí é demais. Com certeza deve ter alguma coisa de errado. Mas ele responde que não. Seu salário havia sido definido pelo próprio príncipe Holland. Mas ela ficou se perguntando que trabalho é esse daí que vai pagar pra ela mais do que seu pai recebe em um ano. Enquanto ela andava, o príncipe apareceu e perguntou se ela tava bem. Ela responde que sim, e ele achou isso ótimo. Depois de tudo que ela passou, deveria descansar um pouco. Entretanto, eles não têm tempo pra isso agora. Então, ela foi direto ao assunto e não tava entendendo nada. Ela quer saber do porquê ele havia salvado a vida dela. E tem esse contrato aí, o que é que ele tá querendo com ela que ela não sabe? Ela havia matado um homem e merece ser punida. Entretanto, não era um homem de verdade não, era um bandido que tentou matar o pai dela. Mas ela responde que ainda assim é uma bruxa. A própria encarnação do bicho feio que vai queimar eternamente. Nosso garoto pegou uma florzinha e entregou diretamente na mão dela. Essa flor é conhecida como cítrica e é literalmente venenosa. Na hora ela ficou assustada e deixou a flor cair no chão, mas era mentira desse trouxa. Todo mundo sabe que aquela flor ali não é venenosa coisa nenhuma. Mas no momento que ele disse que era venenosa, rapidamente ela soltou. Entretanto, ela continua sendo a mesma coisa, nada mudou. A única coisa que mudou foi sua percepção sobre ela. Pra ele, o poder das bruxas são exatamente como aquela flor. Toda essa conversa aí de diabo, impureza, é tudo opinião das pessoas. E como se trata de uma opinião, também pode ser facilmente alterada. Entretanto, ela fala que esse modo dele pensar é simples demais. A coitada começou a chorar, falando que a igreja estava completamente certa. O poder de uma bruxa é o poder do que não presta. Isso vai acabar matando todo mundo que chegue perto dela. O que ele deveria fazer naquele momento era matá-lo o mais rápido possível. Ele responde que caso ela queira morrer, é só morrer. Mas se fizer isso, não vai mudar absolutamente nada. Ela pode escolher o caminho fácil ou pode escolher criar um mundo onde as bruxas podem viver livremente com ele. Ela não vai precisar mais se esconder nem viver com medo. Na verdade, ela vai poder escolher como viver e como quiser. O contrato que ele havia dado é para que ela possa construir esse mundo ao seu lado. Ainda chorando, ela responde que gostaria de voltar a estudar. Afinal, no futuro, ela quer se tornar uma professora. Mas ela pergunta se esse futuro realmente vai chegar. Ele responde que sim, mas para isso ela vai ter que trabalhar junto com ele. Sendo assim, ela aceitou e perguntou o que precisa fazer. É dito que primeiro ela vai ter que aprender a controlar os seus poderes. A quantidade, a força e a temperatura das chamas. E, óbvio, parar de queimar suas roupas também. Depois disso, um tempo se passou e naquela noite, a empregada que havia assassinado ele no primeiro episódio enviou um pombo correio junto com a cartinha. Aí tem coisa. Então, dia seguinte, nosso garoto passou a noite inteira analisando os relatórios do ano passado. E parece que a única indústria na cidade é a mineração. Sem falar que a receita do ano passado foi quase nula. Além disso, estava escrito ali algumas transição de minério. E tudo isso realizado na cidade de Salgueiro. Isso daí não cobre nem mesmo a despesa municipal. Sem falar que a maior parte da produção de minério não foi registrada. Com base nisso, ele chegou à conclusão que a cidade não tem produção agrícola. Então ele pergunta como é que resolve o abastecimento diário de suprimentos. O velho responde que ano passado a maior parte dos minérios foram trocados por alimento na cidade de Longsong. Aos olhos deles, a cidade fronteiriça não passa da sua propriedade. Eles fornecem rações escassas somente para continuar o trabalho. E quase não dá pra sobreviver. Antes da chegada do nosso garoto, aquele maldito barão sempre obedeceu às ordens da fortaleza Longsong. O Protinha lembra dele, o bicho era esquisito demais. Mas, falando logicamente, eles deveriam tentar negociar de uma forma justa. Sem falar que eles também possuem propriedades em Longsong. Ou seja, eles não se importam nem um pouco com aquela cidade com seus habitantes. Tudo que eles querem é continuar trocando minério por comida. E não importa a quantidade que recebam, a comida que eles dão quase não dá pra sobreviver. Nosso garoto fala que não pode continuar
continuar assim não, e mandou o velho interromper todas as trocas com a fortaleza. Com isso, Long Song vai começar a negociar de verdade. Todo o minério que foi coletado até agora deve ser vendido na cidade de Salgueiro. E caso ela não consiga comprar tanto minério, é só vender pela metade do preço. Desse jeito, eles vão conseguir capital substancial e dominaria rapidamente o mercado. O velho pergunta sobre o futuro. Ele responde que não precisa vender especialmente para a cidade de Salgueiro. As águas da cidade fronteiriça fluem para todo o reino. Ou seja, eles poderão negociar com todo o reino e com todo o país. E assim o rio vai se tornar uma nova rota de seda. Mas o velho responde que a cidade não produz seda não, seu maluco. Sem falar que fazendo isso daí vai ser basicamente como tirar comida da boca da fortaleza. E assim não seriam aceitos no inverno. É dito que na primeira nevasca de cada ano, as portas do inferno se abrem na montanha Espinha de Dragão. Os animais são corrompidos pelo poder demoníaco e viram bestas ferozes e sanguinárias. Como a cidade fronteiriça não tem muralha e não consegue resistir aos ataques, portanto, durante o inverno todo mundo recua até a fortaleza Long Song. Agora nosso garoto entendeu. Sem resolver primeiro o assunto do inverno, vai ser impossível desenvolver um comércio na cidade. Tempo depois, ele mandou chamar 4 pessoas que moram ali há mais de 5 anos. Bom, indo direto ao assunto para não enrolar demais, quando uma besta demoníaca é vista, rapidamente eles acendem a fogueira como sinalização. Pegam um barco e voltam para a fortaleza. Eles não podem ser atacados no barco porque a correnteza é muito forte e muito funda. Além disso, é dito que só acaba depois que a neve seca completamente. É dito que no último ano demorou 4 meses seguidos. Muita gente acabou morrendo naquele inverno. A maldita fortaleza Long Song só fornece alimento dependendo da quantidade de minério. E como eles não estavam conseguindo minerar por conta dos demônios, no último mês muita gente morreu de fome, enquanto aquele lixo observava tudo de cima enchendo seus buchos gordos. Agora um resumo rápido sobre essas bestas demoníacas. Basicamente, a maioria é apenas animais selvagens mutantes. Se um animal é muito forte, fica ainda mais forte. Se é muito rápido, fica ainda mais rápido. Entretanto, o pior entre eles são híbridos. Eles têm a força de um leão, asas que pode voar por uma curta distância e o olfato deles são tão aguçado que facilmente consegue te encontrar. Eles brincam com você. É quase como se eles tivessem prazer na sua agonia. O Protinho agradeceu pelas informações e mandou todo mundo embora. Aliás, o Moreno aqui vai receber uma recompensa porque ele conseguiu matar um demônio. Depois disso, ele chamou o Cato e foram até uma vila no alto da montanha. O plano vai continuar igual. Viu um demônio, acendeu a fogueira e vai descer correndo. O Cato pergunta por que ele estava investigando aquilo. Obviamente que ele planeja passar o inverno inteiro na cidade. Não somente ele, como os 2.000 habitantes. E é ali que vai ser o campo de batalha. Em outras palavras, é naquele exato local que ele vai construir o muro mais resistente de todos. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. E se você viu até aqui, esquece do like não, pô. Esse anime aqui é bom demais. Dito isso, até o próximo vídeo e Deus abençoe.